Boa noite. A paz do Senhor. Vamos continuar em espírito, em atitude de oração. Feche os teus olhos, se você puder. Senhor, nosso Deus, nós reconhecemos a majestade da Tua presença, da Tua santidade, da Tua vontade, do Teu querer, a Tua presença no meio do Teu povo, em cada um dos Teus filhos. E agora, Senhor, nós também queremos dizer que reconhecemos as Escrituras Sagradas como a Tua palavra para as nossas vidas. E dela, Senhor, buscamos fazer, pela Tua misericórdia, Senhor, fazer, Senhor, dela o nosso caminho. Que o Senhor glorifique o Teu nome. Que essa palavra que vem agora, que ela, Senhor, não volte vazia. Ela derrube barreiras, ela reconstrua, ela cure, ela renove, ela converta. Que ela faça, Senhor, a Tua vontade, porque a Tua palavra é viva. E que por causa da Tua palavra, Senhor, a Santa Trindade seja glorificada na vida de cada um de nós e nesta igreja, através desse povo. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, na carta aos Efésios. Hebreus. Você pode achar lá no fundinho da Bíblia, lá no fundo. Carta aos Hebreus. Capítulo é 6. Nós vamos ler do 1 ao 12, tá? Esse texto, antes de nós começarmos a ler e meditar, ele é um texto bem complexo, bem complicado até. Depende do tipo de pessoa, né? Por exemplo, eu digo que ele é complicado por conta dos calvinistas extremistas e dos arminianos extremistas. Durante o texto, a pregação, eu vou dizer, porque eu vou contar para vocês por que eu estou dizendo isso. Ele traz uma verdade para nós, esse texto. É uma verdade muito séria. E a verdade que ele traz, ele quebra paradigmas, tanto do lado da doutrina calvinista, quanto do lado da doutrina arminiana. Nós não estudamos isso ainda na igreja, na escola dominical, porque eu julgo ter coisas muito mais importantes para tratar com vocês até chegarmos nesse problema teológico, nessa briga que separa igrejas, que separam crentes. Eu não tenho qualquer pretensão de formar calvinistas, muito menos arminianos. E, na verdade, nós estamos aqui formando discípulos de Cristo, com uma visão só, e a visão nossa está na palavra de Deus, né? E esse texto ele vai mexer muito com as estruturas, tanto daqueles que defendem um lado quanto defendem de outro, e também vai mexer conosco. Fala de um perigo espiritual. E nós colocamos como tema a negligência da fé. O quanto a negligência ela pode ser perigosa para nós. Negligenciar a fé pode ser perigoso para nós. Já fazia muito tempo que eu queria tratar com vocês desse assunto, mas o momento propício foi hoje. E eu quero muito que o Espírito Santo fale com cada um de nós por meio dessa palavra. Acompanhe comigo, a partir do verso 1 do capítulo 6 de Hebreus.
Até o 12 nós vamos, tá? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, ele segue no verso 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aquele por quem também é cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Até aqui. Você vai perceber comigo que do verso 1 ao verso 3, eu creio que até já tratamos sobre esse assunto, do verso 1 ao verso 3. A pessoa que escreve a carta aos Hebreus, ele diz que não é necessário e não é viável ficar retornando às doutrinas elementares que uma vez já foram ensinadas. Porque entende ele que uma vez ensinada, uma vez guardada no nosso coração, nós partimos adiante para o crescimento da nossa fé, não tendo a necessidade novamente de aprendermos e discutirmos sobre batismos, sobre o que ele diz aqui, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Ele está dizendo que esses não devem ser princípios elementares permanentes na vida do discípulo de Cristo, mesmo porque ele é chamado de leite espiritual. São princípios, ensinamentos, bases para o começo da fé. Para a pessoa que está começando a crescer na fé, não importa a idade, quando ela entra para o seio do corpo de Cristo. E ela é então introduzida aos ensinamentos elementares. E ele diz aqui quais são. É a base do arrependimento. Obras mortas da fé. Obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. O que ele está dizendo aqui é que nós não devemos ficar retornando às doutrinas elementares, porque senão nós não vamos crescer. Nós vamos ser sempre crianças espirituais. Tanto é que no verso 3 ele diz assim: isso faremos se o Senhor permitir. E uma coisa é muito clara, é que o nosso Deus não é Deus de estagnação. Ele é um Deus que está a todo tempo fazendo coisas novas, obrando, trabalhando, criando, operando. O Deus é muito dinâmico. E da mesma forma deve ser a nossa vida. Uma vida dinâmica, mas dinâmica para cima, de crescimento, de ascensão. É isso. Essa é a preocupação da pessoa que escreve a carta aos Hebreus. Por questão de curiosidade, algumas pessoas perguntam quem escreveu. Na verdade, nós não sabemos dizer
quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. Porém, Calvino, e eu penso como ele, e alguns outros comentaristas dizem que foi um dos 12 apóstolos que teve condições de escrever a carta aos Hebreus, porque ela é uma carta bem diferente do teor do que Paulo escreveu. Então, eu acredito que seja um dos 12, um apóstolo. Quem foi? Não sei. Eu sei que a carta aos Hebreus é uma carta muito poderosa. É difícil de passarmos por ela, por causa da complexidade que ela tem. Mas, voltando aqui, meus irmãos, você que nos assiste, nós não devemos permanecer no leite espiritual, querendo ser crianças na fé, tendo sempre que retornar aquilo que nós ouvimos, mas não compreendemos. O Espírito Santo, ele habita em nós para nos fazer, nos edificar e fazer com que cresçamos cada vez mais. Qual é o perigo da falta do progresso na fé, segundo o apóstolo está dizendo aqui? E isso ele começa a mostrar a partir do verso 4. E aí nós vamos entrar num assunto bem complexo, mas eu creio que a palavra por si só ela fala. Nós não vamos precisar de teólogos, de Calvino, de Armínio, de Lutero, já fizeram a sua parte, foi muito importante, mas não são elementares para que você cresça na tua fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Também não é necessário ter um pastor doutor, formado em teologia, ou PhD. Qualquer uma que está falando da palavra de Deus está sendo usado ou usada como porta-voz da palavra de Deus. E, irmãos, o que é muito perigoso com relação a negligenciarmos a nossa fé? Acompanhe comigo o verso 4. Porque o apóstolo lhe diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... Vamos enumerar comigo? Estas pessoas aos quais ele está dizendo, elas foram iluminadas. 2, provaram o dom celestial. 3, se tornaram participantes do Espírito Santo. 4, provaram a boa palavra de Deus. 5, e os poderes do mundo vindouro. Vocês parem para pensar que o apóstolo está dizendo que é uma pessoa que teve um profundo conhecimento e uma profunda experiência na fé, no verdadeiro encontro da palavra do Senhor. E é justamente aqui que começa a briga com os calvinistas e com os arminianos. Por quê? É só uma... Eu não gosto de falar desse assunto, mas existe uma briga. Talvez você saiba, você não sabe, eu vou falar assim em questão de 1 minuto. De alguns calvinistas que creem na dupla predestinação, que dizem que algumas pessoas já nasceram predestinadas à salvação e outras nasceram predestinadas à perdição. Não adianta o que elas façam, elas nunca serão salvas. Ou tudo o que elas forem fazer cooperará para que elas sejam perdidas e vão para o inferno, porque Deus quis que elas nascessem dessa forma. E os predestinados serão, de alguma forma, levados para a salvação. Essa é a doutrina da dupla predestinação, que buscam algumas bases bíblicas para ela, porém eu não concordo. Mesmo sendo calvinista, eu não concordo, porque ela é uma teoria especulativa. Da mesma forma, o arminianismo, porque os arminianos dizem que é possível perder a salvação. Eles dizem que é possível que uma pessoa que se converteu, ela possa abandonar a fé e acabar perdendo a sua salvação, com isso indo para o inferno. E eles também usam base bíblica para isso. Aliás, pensem comigo, que para tentar o Senhor Jesus Cristo no deserto, Satanás usou base bíblica. Estou certo ou estou errado? Satanás usou a Bíblia em todo o momento da tentação de Cristo. Ele usou a Bíblia do jeito dele, para atingir o objetivo dele. Então precisamos ter muito cuidado e nos debruçarmos e acreditarmos nas 4 linhas da palavra de Deus.
O que mexe com as pessoas aqui é que o apóstolo está dizendo que existe sim um risco de que uma pessoa que experimentou do poder e da graça de Deus em sua vida, do poder de Cristo, do Espírito Santo, participante até das coisas futuras, eternas e insondáveis, é possível que eles voltem atrás e abandonem a fé. Isso para um calvinista dá até mal-estar, porque eles não creem nisso. Eles falam que não é possível. Mas o apóstolo está dizendo aqui, eu vou ler novamente com vocês. Se tiver calvinista assistindo, eles desligaram agora a TV. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, e caíram. Aí ele segue e diz, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a humilhação e ignomínia. O que o apóstolo diz aqui é grave. E ele mexe com todas as estruturas teológicas. Porque temos dois problemas aqui, irmãos. O problema é que ele está falando de pessoas que experimentaram do dom de Deus. Conheceram da graça. Foram tocadas pela graça de Deus. E elas caíram. O segundo problema que nós temos na palavra é que o apóstolo está dizendo que é impossível elas retornarem. É impossível elas arrependerem novamente. E aí que mora o ponto que mais machuca nessa palavra. E ele diz, porque se novamente eles voltarem, dizer que voltam ao arrependimento, estão crucificando novamente o Filho de Deus e expondo-o à humilhação novamente. Eis aqui um texto complicado, mas não é difícil de compreender, porque ele está falando aqui, e daqui a pouco nós vamos caminhar por alguns textos, de um pecado, de um erro que pode ser fatal na vida de uma pessoa que que já foi alcançada pela palavra de Deus. É a palavra apostasia. Apostasia, irmãos, é você abandonar totalmente a fé em Cristo tendo conhecimento dela. É você a pessoa voltar as costas para Cristo e negar toda a obra que Ele fez na vida dela. Esse seria, na minha opinião, agora estou falando da minha opinião, o mesmo pecado, o pecado da mesma envergadura, do mesmo teor ao qual o Senhor Jesus diz aos fariseus, do pecado que não tem perdão, que é quando você peca contra o Espírito Santo. Você ofende ao Espírito Santo. E a apostasia nada mais é do que ofender ao Espírito Santo. Do que abandonar e virar as costas e dizer, eu não creio mais nesse Deus, eu nego esse Deus. Eu vou abandonar totalmente os caminhos desse Deus. Isso é apostasia. E o apóstolo diz aqui, irmãos, aqueles que apostataram da fé, é impossível que eles voltem ao arrependimento novamente. É sério. E preocupa, porque nós somos tentados e vamos ser tentados. Vamos ser provados. A nossa fé, de alguma forma, irmãos, ela é provada. A exemplo dos nossos pais da fé, da igreja primitiva, que não apostataram da fé mediante a morte pela espada, a morte pela cruz, a morte pelo fogo, a morte devorada pelos leões. E muitos dos nossos pais da fé disseram, eu não nego a Jesus Cristo. E os romanos falavam, então você vai morrer. Alguns negaram. Outros não negaram. E por não negarem,
morreram. Essa é a história dos nossos papais da fé. Aqueles que deram origem à igreja. Você percebe aqui, irmãos, que em nenhum momento do que nós lemos até agora, o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus e escreveu essa exortação para nós, em algum momento ele está dizendo que as pessoas que apostataram da fé eram pessoas predestinadas à perdição. Ele não está dizendo isso. Em momento algum ele diz, eles caíram, mas eles não eram eleitos mesmo, não eram predestinados mesmo. É isso que os calvinistas dizem. Não, eles caíram porque não eram predestinados. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Por outro lado, o apóstolo também não está dizendo que eram pessoas crentes e fervorosas e que perderam a sua salvação, conforme os arminianismos dizem. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, e eu perco o meu prestígio por causa disso, glória a Deus, porque o prestígio pertence ao Senhor Jesus Cristo, é que nós não devemos ser nem calvinistas, nem arminianistas, arminianos, mas devemos ser discípulos de Cristo, conhecedores da sua palavra e obedientes à sua palavra e seguidores dos seus caminhos. E adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E acreditar na palavra. Porque tanto calvinistas como arminianos têm dificuldade de ler isso daqui. Eles preferem nem pregar. Não, mas como pode? Porque é eleito, predestinado. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Vocês entenderam o que eu quero dizer nesse momento? Que nós não podemos sair daquilo que a pessoa que escreveu a palavra, inspirada pelo Espírito Santo, disse. Ela está dizendo o quê? Algumas pessoas experimentaram do poder da graça de Deus. Experimentaram da misericórdia. Experimentaram do Espírito Santo e dos poderes do mundo vindouro. E elas assim mesmo caíram. E ele diz, é impossível renová-los novamente. Não tem como. Com relação a arminianismo e calvinismo, eu encerro aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se quiserem conversar melhor sobre isso, marca um discipulado comigo aqui na igreja, venha. Na escola dominical ainda vamos demorar um pouquinho, porque para mim não é um assunto assim de grande importância para a fé de vocês, para o crescimento e para a comunhão de vocês com Jesus Cristo para uma vida de santidade. Embora Calvino tenha contribuído muito para a teologia protestante. Escreveu grandes e belas coisas. O problema é que as pessoas acabam se tornando discípulos de Calvino, outros discípulos de Armínio, e acabam se enveredando para outro lado. Se um dia alguém de vocês, que nós ensinamos na escola dominical, que a gente discipula, falar que virou arminiano ou calvinista, eu saio correndo daqui, irmãos, e pulo na frente do primeiro carro que passar ali na frente. Porque isso é uma vergonha. É uma vergonha para mim. Nós produzimos aqui, eu juntamente com o conselho dessa igreja, as lideranças, formamos discípulos de Cristo. Nem lá, nem cá. Focados e centrados na palavra. Voltemos agora para o teor do que o apóstolo está dizendo. O perigo, irmãos, de abandonarmos a fé. Ele é real e ele existe. E muitas pessoas já enveredaram por esse caminho e já enveredavam quando foi escrita a carta aos Hebreus. Negavam toda a obra que foi feita por eles, que Jesus Cristo fez por eles. Voltando-se contra Deus. E voltavam-se para falsos deuses, ou para o próprio ateísmo. Negando receber e aceitar a oferta de amor que sobe como cheiro suave a Deus, que Jesus Cristo fez por nós, que foi o seu sacrifício. Então, o grande perigo, irmãos, é de vivermos uma fé
indolente, sem conhecimento, sem base, sem profundidade, que vai nos levar a uma vida de carnalidade, que vai nos levar a praticarmos e vivermos as obras da carne, e que, fatalmente, podem levar as pessoas à apostasia, a qual não tem mais remédio, a qual não tem como mais recuperar uma pessoa, segundo o apóstolo está dizendo. Não que Deus não tenha poder para isso, e nem queira fazer isso. O problema é que uma pessoa que apostata na sua fé, que se volta contra Deus, ela é criado nela um espírito réprobo, que leva essa pessoa dia a dia para as trevas. A sua mente é totalmente velada da verdade, cauterizada. E uma vez abandonando, virando as costas para o Senhor, negando o que Cristo fez por ela, o que ela uma vez recebeu na sua vida, ela está abrindo portas para que Satanás seja, assim, o diretor, o dirigente, o condutor da vida dessa pessoa. Vamos seguindo. No verso 7, olhe comigo que eu vou tomar uma água. No verso 7, ele segue e disse assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada. E esse recebe bênção da parte de Deus. Mas se a terra produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Essa aqui é uma forma de dizer que aqueles que não dão bons frutos, aqueles que não dão frutos da luz, enveredam para as trevas, eles estão perto da condenação. E o final dessas pessoas é serem queimadas, condenadas. Não há como trazer de volta mais. Não sei se vocês já ouviram algum estudo, alguma pregação dentro desse texto de Hebreus, mas ele mexe um pouco com a gente e mostra o quão a sério nós devemos levar a nossa fé e quão grande é o perigo de virarmos as costas para o nosso Deus. Não é difícil. Se nós não andarmos na luz, na palavra, em santidade, irmãos, o risco de um dia voltarmos contra Deus é muito grande de acontecer. Isso deveria causar em nós frio na espinha. Embora não devamos viver em medo, mas devamos ter temor. O Senhor Jesus, ele disse uma vez o seguinte: não tenham medo daqueles que podem matar a carne. Tenham medo, temam aquele que pode fazer perecer a sua alma no inferno. E ele estava falando do próprio Deus, que tanto pode salvar como fazer perecer no inferno. Percebam, irmãos, quão necessário é que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus, buscar ao Senhor, viver intensamente com Cristo, sob o comando do Espírito Santo, debaixo da tutela de Deus, para que possamos estar com o Senhor no último dia, pertencer a Ele, selados pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas será que uma pessoa que já foi selada pelo Espírito pode ser abandonada por Ele? Bom, irmãos, o que nós temos na palavra de Deus é Paulo dizendo que nós não devemos entristecer o Espírito.
Não devemos apagar o Espírito. Percebe? Pelo contrário, Paulo diz aos Efésios, devemos nos encher do Espírito. E nós não nos enchemos do Espírito ouvindo samba, ouvindo pagode, assistindo futebol. Não estou falando que é errado fazer isso, mas nos enchemos do Espírito Santo ao debruçarmos sobre a palavra e nela meditar e obedecer, porque não adianta conhecer a Bíblia e não obedecer, é a mesma coisa. Viver em santo temor, em total obediência a Deus, em santidade. O Senhor ele faz outra advertência, que no dia final muitos chegarão para Ele e dizer: oh, meu Senhor! Ah, meu amado Jesus Cristo, em Teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas. Ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para a perdição eterna. Eu não conheço vocês, vocês não fazem parte do meu rebanho. Com isso, outra verdade deve ficar clara em nossas mentes: nem todos os que estão na igreja serão salvos. Nem todos que frequentam as igrejas serão salvos. E eu acredito do fundo do meu coração, com todas as minhas forças, que o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, Ele envia todos os esforços necessários para que eu e você permaneçamos firmes até o último dia das nossas vidas. No que depende do Pai, Ele já fez tudo. Inclusive, sacrificando, entregando o seu próprio Filho. A ignomínia, a zombaria, a vergonha, a dor, por causa dos nossos pecados. E quando o Senhor Jesus estava prestes a ser crucificado, Ele avisa aos seus discípulos: olha, eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas, Ele diz: não vou deixar vocês sozinhos. Enviarei o Consolador. O outro. Ele estará com vocês. Não vou abandonar nenhum de vocês. E essa promessa se cumpre no dia do Pentecoste. E até hoje, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Homens e mulheres. Jovens, adolescentes, idosos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe como Deus ele se esforça e sempre está trabalhando em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E a palavra também diz em Hebreus que os anjos são ministros do Senhor, que andam junto, que caminham junto e que ajudam aqueles que hão de herdar a salvação. Agora, em momento algum, ele diz: olha, esse que os anjos estão acompanhando são predestinados, os outros não. Não tem isso. A Bíblia fala de eleição? Fala. Fala que Deus escolhe? Fala. Mas ela também fala do grande perigo da negligência da fé, que muitos vão abandonar a fé. Abre tua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 1. Uma advertência
profética da parte de Paulo para Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Vocês entenderam? O que Paulo já estava alertando o jovem Timóteo, e que o Espírito Santo está dizendo para nós: ora, muitos apostatarão da fé. Irmãos, não tem como uma pessoa que não conhece a fé, que não conhece a Cristo, apostatar da fé, porque ela já está perdida. Não tem como. Um perdido apostatar da fé, ele está perdido, sem Cristo está perdido. Ele está falando para crentes. Ele está falando para um jovem pastor, para uma igreja, e ele diz: olha, meu filho, diga para o teu rebanho que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos muitos vão abandonar a fé. E eles abandonarão a fé por ouvirem, ele diz aqui, por obedecerem a espíritos enganadores que são ensinos de demônios. Percebem como é complexa a palavra de Deus? Percebem comigo como é complexo o mistério da salvação? O mistério dos que serão salvos, o mistério daqueles que serão condenados. Porém, irmãos, nós temos a palavra para nos dirigir. Nós temos o Espírito Santo. De modo que quem se perder será responsável pela sua perdição. Aquele que negar a Cristo, negará consciente. E por isso, será merecedor da condenação. Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele vem para julgar agora. Ele vem para separar os que são deles e aqueles que não pertencem a ele. Segue comigo em Timóteo. Agora, segunda carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 4, verso 3. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 3. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. A segunda advertência para Timóteo, a segunda advertência para a igreja de Éfeso. A segunda advertência que o Espírito Santo está nos dando nesta noite. Haverá tempo que as pessoas não suportarão mais a pregação da palavra. Não aguentarão mais. Vai ser muito pesado para as pessoas. Será muito pesado ouvir a palavra. E essas pessoas vão cercar-se, buscar mestres, falsos mestres com ensino de demônios, para que possam ouvir aquilo que a sua carne quer ouvir. Para ouvir aquilo que Satanás quer que elas ouçam, para que se distanciem cada vez mais da sã doutrina, da palavra de Deus, da comunhão com o corpo de Cristo, da comunhão com a igreja. E no verso 4, Paulo ainda diz: esses se recusarão a dar ouvidos à verdade. Porém, cabe aqui novamente o que eu disse para os irmãos. Em nenhum momento Paulo diz a Timóteo que esses que cercar-se-ão de falsos mestres não eram predestinados à salvação. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o quê? Da mesma forma que o apóstolo diz em Hebreus, que muitos vão apostatar da fé, e o Espírito Santo já está avisando expressamente. Como que uma ordem, como que um recado de grande urgência, expressamente.
que muitos abandonarão a fé. Em toda a palavra de Deus, nós vamos encontrar a vontade de Deus e a direção do Espírito Santo a perseverarmos na fé e a não retornarmos jamais. E a não retrocedermos jamais. De Gênesis a Apocalipse, em toda a existência humana, de eras em eras, a palavra de Deus nos ajuda e nos fortalece para não retrocedermos e voltarmos atrás. Então quer dizer que essas pessoas estão condenadas? Não posso dizer isso. O apóstolo, no livro, na carta aos Hebreus, ele está dizendo que é impossível trazê-los de volta. Mas ao mesmo tempo, quando o Senhor Jesus fala com os seus discípulos e o Senhor mostra para eles a dificuldade de uma pessoa entrar no céu, e eles dizem assim: mas assim, Senhor Jesus, como alguém pode entrar no céu? Como alguém pode ser salvo? E aí o Senhor diz para aquelas pessoas: ao que o homem parece impossível, para Deus é possível. O que, irmãos, o Espírito Santo está nos dizendo hoje é sobre o perigo da negligência da fé e da apostasia. Ele não está julgando, ele está dizendo o quão perigoso e o quão necessário é andarmos na luz de Deus, nos caminhos do Senhor. O quão necessário estarmos na igreja. O quão necessário é vencermos o pecado. O quão necessário é a obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. A última referência que eu quero falar com os irmãos com relação a esse assunto está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Por favor, me acompanhem e depois nós voltaremos para Hebreus 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. A partir do verso 20. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 20. Pedro, então, ele diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem nascido, conhecido o caminho da justiça, o que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. São as palavras do apóstolo Pedro. João, em sua carta, primeira carta de João, ele diz assim: há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. Os pecados que são para a morte, eu peço que vocês não orem por eles. O apóstolo do amor, ele está dizendo: não orem pelos pecados de morte. E os estudiosos acreditam piamente que João está falando com relação ao pecado de morte da apostasia. O Senhor Jesus também, ele disse, certa vez,
que quando o demônio é expulso de uma pessoa, ele sai e anda por lugares áridos, procurando uma casa, um lugar, um corpo para habitar novamente. E ele pensa, como eu não achei, eu vou voltar do mesmo lugar que eu saí. E diz o Senhor que quando ele volta, ele encontra a casa toda arrumada, toda adornada, toda limpinha e arrumada. E ele diz que o demônio entra nesta casa com mais 7 demônios, e o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro estado. Enchei-vos do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas de que quando nós começamos a falar e lemos Hebreus capítulo 6, não duvido que passou pela mente de vocês algumas pessoas que saíram da igreja. Tem na família de vocês? Tem na minha família. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Que essas pessoas às quais o apóstolo está falando, Pedro reitera, Paulo reitera e João vai reiterar na sua carta, são pessoas que experimentaram do poder. Elas foram alcançadas pela graça e mesmo assim retrocederam. Acontece que muitas pessoas hoje não estão na igreja. Não é por causa do demônio e nem por causa da sua fraqueza na fé. É porque não foram ensinadas como deveriam ser. É porque foram machucadas na igreja. O responsável por isso pagará, seja quem for. Por isso que Tiago, em sua carta, ele diz que uma pessoa que converte o seu próximo dos seus maus caminhos cobre multidão de pecado. Maravilhoso. Porque temos esperança daqueles que ainda não estão. Que saíram. Que não retornaram ainda para a igreja. Porque não apostataram da fé. Simplesmente não foram ajudados a construir a sua casa na rocha. Não foram fundamentados na palavra. E eu digo para vocês que a igreja falhou muito por causa disso. Tem falhado e falha até hoje por fazer com que as pessoas cresçam, ou melhor, nem cresçam na fé, nem conheçam da palavra. Essas, através das nossas orações, hão de retornar. Hão de retornar. Porque não negaram a Deus. São pessoas que não têm entendimento. São pessoas que se perderam no meio do caminho, mas não negaram ao Senhor. Existe ainda uma centelha, uma brasinha lá no fundo, que ainda brilha no meio de toda a treva que ela possa estar vivendo. Por isso eu gosto muito quando Tiago diz que aquele que converte o seu próximo do mau caminho cobre multidão de pecados e salva uma alma. Não devemos parar de orar e nem de pregar a palavra e nem de exortar aqueles que estão fora da igreja. O perigo é negar a Cristo. Com a mesma boca que você confessou um dia, você negar. Assumindo conscientemente outra crença, outro Deus, outro Salvador, outro ajudador que não seja a Jesus Cristo. Isso também é pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão. Voltando, irmãos, para finalizar, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Prestem atenção na palavra, tá? Enquanto os irmãos sobem aqui. Ele diz assim, a partir do verso 9. Eu acho isso lindo. Depois que o apóstolo diz todas essas coisas, ele diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados,
estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que a gente fale dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. É uma chave de ouro que o apóstolo lhe diz agora: olha, embora eu tenha falado com vocês de uma forma tão pesada, que vocês possam até ficarem assustados, estamos certos, persuadidos de que coisas que são melhores à salvação, que ainda que falamos dessa maneira, porque ele diz aqui, Deus não é injusto para esquecer de cada um de vocês, do vosso trabalho, do amor que evidenciaste. E ele diz assim: eu estou falando dessa forma com vocês, porque nós desejamos que continue cada um de vocês até o fim na mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem indolentes na fé, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ele está dizendo, depois de tudo que ele falou, ele diz: mas eu creio que vocês estão no caminho certo. E exorta vocês a permanecerem na esperança, na fé diligente, pela qual vocês herdarão a esperança. Em Efésios, existe um termo que as pessoas gostam de dizer bastante, que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Porque se não fosse pela graça, ninguém seria salvo. Até os que creem e até os que perseveram até o fim. Porque ninguém merece. Então só entraremos no céu pela graça. Porém, as pessoas param aí. Porque é mais fácil dizer que a salvação é pela graça e com isso não dar explicação biblicamente teológica nenhuma para isso. Pois que o apóstolo diz que a salvação sim é pela graça, mas ela é mediante a fé. Ela não é só pela graça, mas é pela graça, mediante a fé. Sem fé, não tem graça. Não tem graça. E Paulo, aos Romanos, ele diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, e ouvir a palavra do Senhor. Eu quero animar você a perseverar na fé. E eu quero orientar você de que existe um perigo de retrocedermos e voltarmos as nossas costas a Deus. Muitos reis de Israel fizeram isso. Muitos conheceram o caminho da verdade, mas preferiram a idolatria e andar segundo os seus caminhos, o que é apostatar da fé. Inclusive Salomão terminou o seu reinado dessa forma. Mas eu quero que vocês guardem o que o Senhor Jesus disse para seus discípulos no Evangelho de João: vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sós. Enviarei da minha parte o outro, o Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ah, glória a Deus. Glória a Deus, porque ele não se esqueceu de nós. Firmes, firmes e firmes nos caminhos do Senhor. Particularmente, nunca discutam com uma pessoa sobre calvinismo, arminianismo,
predestinação ou se perde a salvação. Não discutam. Estejam firmados na rocha, que é a palavra. Essa mesma palavra diz que há um perigo e nós devemos perseverar na fé. Que Deus te abençoe e que Deus, em nome de Jesus Cristo, te fortaleça de glória em glória. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. Senhor Deus de toda a terra, Deus de toda a criação, que por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos alcançou pela graça, mediante a fé. Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo continue a obra que Cristo começou e inaugurou por meio da cruz. Que esta obra seja continuada na vida de todos os crentes. Ao tentado, estende a tua mão, Senhor. Ao provado, queira, Senhor, abraçá-lo. Aos que andam errantes, que o Senhor nosso Deus, que também disse que é capaz de largar das 100 ovelhas, largar as 99 por causa de uma só. Assim rogamos e nos colocamos na brecha para que através de nós essas ovelhas perdidas sejam recuperadas e voltem ao rebanho e ao colo do Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor, que de glória em glória, dia após dia, nos sustenta, não levando em conta as nossas fraquezas, a nossa indolência, nem os nossos pecados, mas o Senhor jogou toda essa sujeira e toda essa culpa nos ombros de Jesus Cristo, tornando o pecado por causa de nós. E assim, Senhor nosso Deus, a nossa condenação foi anulada, porque Cristo morreu por elas, mas ressuscitou, vencendo a morte e o inferno, recebendo o nome que está acima de todo nome, e toda autoridade lhe é dada nos céus e na terra. Esse Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, a Ele nós, Senhor nosso Deus, recorremos o nosso advogado e pedimos, Senhor, que a tua misericórdia nos sustente nos teus caminhos, que o Senhor não nos deixe desviar os nossos passos, que o Senhor nosso Deus acolha a todos, Senhor. Meu Deus, eu quero lembrar de uma forma especial aqueles que um dia estiveram na igreja, mas hoje não estão mais. Por algum motivo eles saíram, Senhor. E sabemos, sim, que o motivo principal é porque não foram firmados e discipulados na tua palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia deles e que essas ovelhas perdidas sejam novamente recuperadas e voltem para a casa do Pai. Bendito seja o teu nome, que nos dá esperança dia após dia. Meu Deus e Pai, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, esses que nos assistem ou que nos assistirão. Eu oro e peço para que o Senhor os acuda, nos socorra, nos acuda, nos socorra em nossas lutas, em nossas tribulações, em nossos medos. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, nos sustenta. Ó meu Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor considere as orações dos santos que chegam, Senhor, até o teu trono de graça, por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos socorra, nos ajude. Se foi, Senhor, se é tentação, Senhor, dá força. Se é provação, Senhor, dá força. Se é fruto do nosso erro, Senhor, dá força para recuperarmos e aprendermos, Senhor, a voltar e recomeçar de onde erramos.
Acalenta, Senhor, todos os corações, as almas, porque todas elas pertencem ao Senhor. Visita, Senhor, os hospitais. Visita, Senhor, os velórios. Tem misericórdia do que sofre, do que chora. Traz vida novamente, Senhor, a esse teu filho, a essa tua filha, que está com a chama apagada, que está machucado ou machucada, que está descrente, que está em pecado. Que o Senhor nosso Deus socorra a todos nós. Que a tua graça seja sobre a família e a casa de cada um de nós. Que a tua graça, Senhor, seja suficiente para alcançar nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, nosso entendimento, e assim possamos estar sãos pelo poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence a salvação eternamente. Lembramos, Senhor, dos nossos irmãos que sofrem e passam, Senhor, pelo vale da escuridão. Lembramos, Senhor, da nossa irmã Andréia e pedimos, Senhor, que o que aconteceu com o que foi relatado pelo teu servo Davi, quando ele passava pelo vale das trevas da escuridão, assim a nossa irmã Andréia possa dizer e afirmar: não terei medo, porque o Senhor está comigo, o seu bordão e o seu cajado me consolam. Fortalece a tua serva, a tua filha que está naquele lugar, Senhor, na Santa Casa, todas as pessoas que lá estão. Fortalece o Ivan, Senhor. Coloca esse teu filho, esse teu servo, Senhor, de pé pelo teu poder, pela tua misericórdia, Senhor. Meu Deus e Pai, fica com todos nós. Lembra, Senhor, de todos aqueles que nós citamos em nossa igreja, em nossa escola dominical, aos quais nós oramos, Senhor. Os enfermos que lutam, que padecem, que sofrem dores. Que o Senhor os alcance e queira confortá-los e curá-los em o nome de Jesus Cristo. Amém.